Eu vou te dizer, quem nunca fez uma obra, uma reforma com drywall pode ter certeza que esse dia está chegando. A construção a seco, a construção leve, ou como você preferir chamar, é um método construtivo que está conquistando o mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A construção a seco só cresce. E eu concordo que quem ainda não construiu com steel frame, com drywall e com todos esses tipos de materiais, já pode se preparar, que isso vai sim acontecer. E tem vantagem, hein? É mais rápido, tem maior controle de prazo, de qualidade. E que mais, Miriam? Me ajuda aí. É mais limpo, com menor impacto ambiental, menos uso de água, menor geração de resíduo. Essa lista vai longe, Helena. E olha, tudo bem se você ainda não é muito familiarizado com o assunto. A Miriam e eu, a gente está junto com a Placo para te mostrar tudo. Etapa por etapa, parafuso por parafuso, placa por placa, como é que se constrói do zero. E mais, hein? A gente vai te mostrar como esse tipo de construção é super interessante para esse mercado de imóveis rentáveis. Imóveis para locação de curta temporada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia lindo aqui em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Vem com a gente no nosso canteiro de obras para mais um episódio da nossa série. Helena, chegou a hora. Você precisa contar pra gente quanto que vai custar essa obra. A gente prometeu que ia abrir os números, né? Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender que a gente teve um orçamento previsto para a finalização da obra, né? Que vai variar entre 400 e 450 mil reais. Agora, por que essa variação, Desde quando a gente projeta, né? Quando a gente desenvolve o projeto, né, até a data da construção, em que fato a gente vai ter o projeto executado, costuma ter alguma variação, seja de material, seja dos indiretos, tipo diesel, gasolina, né, seja a alimentação, podem haver variações. Então, alguns custos mudam e por isso que a gente tem que ter isso em conta. Então esse é o valor da obra e a gente está falando de um negócio imobiliário. Quanto que vai custar essa casa? Então, para venda, a gente vai ter o valor de 1.100.000. É importante levar em conta que a gente tem o custo do terreno, a gente tem o custo do condomínio fechado, tem a infra, tem várias outras coisas. E por isso que a gente não vai vender pelo custo só da casa. Isso a gente tem que levar em conta, né? E o que acontece? Existe um ponto que a gente precisa levar em conta, né? O que eu como investidor ou você como investidor, a gente pode esperar desse negócio? A gente pode esperar um retorno, né? E quando a gente para fazer uma conta, né? Se eu pegar essa casa e eu manter ela alocada 12 dias por mês, 12 dias por mês, vamos falar que são 3 dias por semana. A gente pode ter uma taxa de ocupação de cerca de 42%. Gente, o que é uma taxa extremamente conservadora quando a gente para analisar o mercado, E quando a gente para analisar finais de semanas, feriados, festividades, etc., a gente vê que é um número bem certinho mesmo, Aí se eu pegar esse valor de ocupação mais uma diária, que a gente vai considerar um valor médio de R$ 1.650, eu consigo ter o retorno do investimento em 4 anos e meio. Incrível, né? Incrível. 4 anos e meio, gente. Ou seja, em 4 anos e meio, você vai pagar 100% do seu investimento. A gente está falando de 100% de retorno em 4 anos e meio. E agora, um dado mais interessante para você, Eu acho isso super bacana. Quando a gente para avaliar o valor da casa versus o retorno mensal que ela vai te dar, a gente está falando que a gente vai ter uma rentabilidade de quase 2%. Que aplicação, quando a gente fala de todas essas aplicações possíveis e imagináveis, de dar cerca de 2% ao mês? Não, nenhuma. E além de tudo, você tem um patrimônio, né? Você não arrisca nada. É muito conservador, além de tudo. Não, quando a gente fala para pensar, eu tenho um patrimônio que vai durar anos. É extremamente seguro, né? Então, é exatamente isso que eu quero te falar. Você garante um patrimônio e garante uma rentabilidade mensal. E como que anda o financeiro dessa obra, Helena? Você vai abrir os números etapa por etapa pra gente?
Vou abrir etapa por etapa. Tá sendo tudinho controlado na ponta do lápis. Inclusive, a gente vai fazer uma comparação que eu acho super interessante, as pessoas terem clareza disso, né? Do planejado versus executado. E aí vamos por etapas. Quando a gente começa pela primeira etapa, né, que já foi finalizada, é a fundação. É o nosso famoso radier. Inicialmente, o nosso radier, ele tinha previsão de custar R$ 17.380. E eu tinha considerado um radier de 20 centímetros de altura. Só que, quando a gente foi, né, fazer o projeto executivo das contas certinhas, a gente viu que não daria para fazer só um radier de 20 centímetros, o que é super comum no steel frame. Como a gente tem a casa num nível e a rua em outra, né, a gente tem um desnível, a gente tem um talude aqui. A gente teve que fazer um pequeno muro de contenção aqui para poder segurar essa terra e não ter risco do negócio de deslizar. Então, a gente gastou um pouco mais que o previsto. No caso do radier, a gente acabou gastando R$ 19.276,30. Mas você conseguiu economizar mesmo assim no radier que você fez de 12 e não de 20. Foi. E essa foi uma sacada super interessante. Apesar de eu ter o meu muro segurando, eu não precisei do radier de 20. A gente conseguiu utilizar um de 12 por causa da leveza da estrutura. E como foi a parte de steel? Falando do steel frame, esse foi um negócio bem bacana. Olha só que interessante. Inicialmente, a gente estimou que a gente ia gastar R$ 90.945 da nossa estrutura de steel frame. E olha que maravilha. Nisso aí a gente conseguiu economizar. Você acredita que fazendo uma pequena alteração no projeto de arquitetura, a gente conseguiu economizar quase R$ 10 mil? Mas como? Bem simples. Inicialmente, a caixa d'água, ela ficava em cima do closet, dos armários, né? Só que quando a gente vai olhar no térreo, onde que os closets e os armários estão apoiados, estava no meio da sala de jantar e cozinha americana, onde que eu tenho um grande vão livre. É tipo assim, eu vou botar uma carga onde que eu não tenho apoio. Você vai ter que fazer um reforço ali de aço. Exatamente. E aí, o que a gente fez? A gente alterou a caixa d'água e puxou ela para cima da escada. Onde que a gente está trabalhando com uma escada fechada, né? Ela tem paredes, tem... Que já é toda reforçada. Então, eu utilizei aquela estrutura que inicialmente não tinha um grande carregamento para pegar essa caixa d'água. O valor ficou em R$ 80.370. Olha a economia. Muito legal. Daqui pra frente, etapa a etapa, vamos combinar então de compartilhar os valores relativos ao andamento da obra para que todo mundo fique por dentro. Com certeza. Em toda etapa a gente vai trazer um extrato para você. E Helena, sobre a duração da obra, qual que é a previsão que a gente tem, hein? Vamos lá! Do início da fundação, né, que é o radier, até a finalização da obra, a nossa meta são 60 dias. 60? Meu Deus. Eu vou conferir isso aí. Bom, só que a gente tem mais um mês para a parte de decoração, finalização, essas coisas a gente tem que fazer um pouco mais com calma, né? Esse valor de R$ 1.100.000, que a casa vai ser colocada à venda, é com decoração, né? Eu tô não, é só a estrutura. Plena, tá? Negócio pronto, viu? E o que acontece? A gente tá dentro desse prazo ainda. A obra tá andando super rápido, viu? Que legal. E eu vou te falar que o mais incrível é que a gente só tem 6 pessoas na obra, gente. É um número muito menor do que se eu fosse uma alvenaria. Vou te falar, pra falar a verdade, se a gente fosse fazer alvenaria, eu acho que não dava nem tempo, sabia? Não, eu tenho certeza que não dava. Nesse tempo, 2 meses, não dá. Não dá. E sabe o que eu tava pensando aqui? Além do retorno financeiro mais rápido que você tem com uma obra leve dessa, a pessoa tem menos desgaste emocional, porque isso não dá pra calcular, não dá pra colocar na ponta do lápis. A obra é mais organizada, tem mais previsibilidade e não tem dor de cabeça pra quem tá construindo. Dor de cabeça não. Tipo assim, pode ter um pouquinho. Um pouquinho? Não montou. Na fundação, assim. Na fundação, na terraplanagem. Pode ter. Então a gente já falou da parte financeira, agora eu quero ir pro mais legal, que é o projeto. Eu não vi o projeto até agora, Helena. Vamos ver. Mostra aí. Gente, eu vou te mostrar aqui, porque esse aqui é filho meu, viu? Para começar, quando a gente fala desse projeto, né, a gente está falando de uma vila de casas. Então, a gente tem, né, projetado 4 casas do mesmo tipo, que é a casa que a gente está construindo, e a gente tem uma casa maior no final do terreno, né? Quando a gente fala dessa casa, a gente pensou super de receber uma família para o veraneio. Então, o que uma família com pais, filhos, cachorro, gato, papagaio, periquito precisa?
Então a gente pensou na estrutura para isso, né? Primeiro ponto, a gente tem logo na entrada uma garagem coberta. Porque a pior coisa que existe na face da terra é você chegar cheio de mala e compras e descarregar na chuva. Então a gente fez essa entrada da casa logo com a garagem e a porta recuada, né? E o que é legal, tá? Quando a gente fala de cachorro, papagaio, periquito, malas, etc., você tem a opção de entrar já pela sala, né, que você abre a porta e dá na sala de jantar, aquela cozinha americana e aquela sala de TV, tudo integrado, ficou um ambiente muito, assim, bacana, porque é um ambiente para férias mesmo, para lazer, em que se tem alguém cozinhando, alguém jantando, alguém que tá na televisão, as pessoas vão interagindo e conversando entre si, né? Então tem toda essa estrutura. Agora, se a pessoa chegar já com cachorro, papagaio, periquito, malas, compras, etc., ela tem a opção de ir para a área de serviço ou diretamente para a área gourmet. Nossa, adoro isso. Que nos fundos da casa a gente tem o espaço da cozinha gourmet com um deck e uma churrasqueira. Então você tem esses dois percursos, inclusive se você está recebendo pessoas na sua casa que você alugou para passar o final de semana, ela não necessariamente precisa entrar dentro dessa sala. Ela pode passar direto pela área e chegar direto Tem na acesso cozinha. a tudo super fácil. Exato. Então a gente quis fazer um negócio super prático, né? E o mais bacana que a gente quis fazer, né? Pensando exatamente nas famílias. Então a gente tem um espaço da área de gourmet, né? E a gente ainda tem nos fundos um ofurô. Então eu sei que a grande maioria das famílias, elas gostam de viajar e curtir o momento em família. E quando a gente entra, né, para a parte da sala de TV, a gente tem uma sala ampla e que se conecta tanto com a cozinha e sala de jantar, mas também com a área externa. Então a gente fez um espaço bem fluido para as pessoas poderem circular e não ter barreiras. E um detalhe importante, a gente fez questão de botar um lavabo no térreo também, para que se a bagunça está no térreo, ela permanece no térreo, não precisa ir para o segundo andar. Muito legal, adorei. Agora, falando do segundo andar da nossa casa, a gente quis fazer um negócio bem experiência, assim, de luxo, assim, conforto. Porque ninguém gosta de sair de casa para passar perrengue. Então, a gente projetou 2 suítes master. E quando eu falo suíte master, porque é uma suíte com espaço para cama king size. A gente tem espaço para escritório. Ou seja, quantas vezes a pessoa não viaja, mas ela tem que responder o e-mail, ela tem que terminar um trabalho, ela precisa fazer uma coisa. É muito comum. Então a gente já tem essa parte para a estação de trabalho. A gente tem um espaço de closet muito grande, né? Porque não necessariamente você vai viajar para ficar só o final de semana, né? Às vezes você pode viajar e querer passar mais tempo. Então a gente tem esse espaço de closet grande e, querendo ou não, malas são trambolhos. Você precisa abrir a sua mala, seu marido precisa abrir a sua mala. E como é que bota as 2 malas? A coisa que eu mais detesto é aquele hotel que você não tem onde enfiar a mala e ela fica no chão do quarto e você tropeça à noite quando vai no banheiro. É terrível, né? Sim. Não, é uma casa pra você se sentir em casa, viu? E quando a gente fala, né, ainda do quarto, é super interessante, porque a gente tem essa varanda ainda super aberta, que dá para uma paisagem maravilhosa. Você literalmente vai dar de cara para um vale e se conectar completamente com a natureza. E essa janela, né, parte da varanda, a gente botou toda a casa orientada para pegar o sol da manhã. Então você vê o amanhecer assim de forma bem lúdica. Você pode estar lá na varanda tomando aquele chá, aquele café e começando o seu dia plenamente, né? Eu, no caso, como tenho o Daniel, acordo às 5h30 da manhã todos os dias e eu basicamente vejo o sol nascer todos os dias. Agora, uma cereja no topo do bolo é o banheiro. Quando a gente fala do banheiro da casa, eu tô falando de um banheiro, né, que ele é todo equipado. A gente tem uma pia ampla, a gente tem um chuveiro espaçoso e uma banheira com uma vista. A gente tem literalmente uma janela na frente da banheira e é uma janela assim bem comprida, em que você vai estar deitado, relaxando na banheira e vendo aquela paisagem, olhando para a natureza, olhando para a mata. Então a gente fez questão de trazer toda essa questão de você relaxar, descansar, né, e sentir essa conexão com a natureza. Quando o nome veio Piccolo Gesto, né, a gente está falando um pequeno gesto, uma sutileza da conexão entre a experiência e o viver e estar lá e curtir, em que você não tem aquele negócio imponente, forte, que você marcando uma presença. Não, é um pequeno toque que faz essa conexão, né? Então a gente fez todo esse diálogo para trazer uma experiência literalmente para quem estivesse hospedado nessa casa.
A ideia é você ter um espaço propriamente que se vende, né? E isso é muito importante a gente mostrar e criar essas experiências, porque hoje em dia o que as pessoas procuram, né, em hospedagens de curta duração, que não num hotel ou numa pousada, né, é experiências que elas vão estar lá vivendo num outro espaço e que seja muito superior, né, ao que elas têm na casa dela, porque ninguém gosta de sair de casa para passar perrengue. E quando a gente fala, né, com relação ao projeto, a gente também tem essa questão que a gente está trabalhando com o pé direito alto, amplo, para ser uma casa fresca, uma casa ventilada, naquele negócio claustrofóbico. Eu, particularmente, odeio espaço pequeno, apertado. Eu sou extremamente claustrofóbica. Eu gosto de coisas abertas, amplas, ventiladas e que tragam isso pra gente. Então, com o pé direito alto também, a gente consegue alcançar muito isso, né? E outra coisa muito importante, a gente fez questão de trazer uma fachada também, que traz a modernidade com as curvas, com as inclinações, com a geometria, né? Mas ao mesmo tempo traz essa conexão com a natureza. Então, por exemplo, quando eu tenho o térreo com pedra, que traz essa questão do sólido, do maciço, do seguro, segurança, né? A gente vê pedra, a gente pensa em algo seguro, né? Eu tenho um pavimento superior, algo mais leve, moderno, em que eu consigo criar essa conexão, esse diálogo. Então, todo o projeto foi pensado nesse ponto, né? Inclusive na parte estética dos acabamentos. E com essa área, né, de trás, com os decks, né, a parte de gramado, conservando todo o jardim. E um pergolado de steel frame também. Claro, cobrindo a minha parte da cozinha gourmet, porque não pode chover e a gente ficar, né? Então a gente fez toda essa criação, né, para manter o espaço arejado, ventilado e manter todo momento esse diálogo que a gente precisa com a natureza. Agora, olha que interessante, eu tenho um videozinho aqui, né, em que a gente consegue ver durante o dia o empreendimento, como apesar de eu ter as casas geminadas, a gente tem essa distância dos platôs, né, que dão essa dinâmica, inclusive ajudam na parte da privacidade de um vizinho com um outro, né? E quando a gente vai para a parte, e essa é a minha favorita, do estudo à noite, a gente tem os rasgos e as iluminações que valorizam todo o empreendimento e dão um destaque para isso que a gente está dando. E é muito bacana porque quando a gente trabalha com steel frame, com drywall, a gente tem essa flexibilidade na arquitetura de fazer esse rasgo inclinado e com um excelente acabamento. Coisa que dificilmente na alvenaria a gente consegue. Então agora vamos para a obra, para continuar acompanhando a construção da primeira casa da Vila Piccola Jéssica. E falando sobre esse assunto de placas, né? Eu tô com a Alice da Placo aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, Helena, é muito engraçado você trazer essa questão, né, de que se trabalhava muito antes com placa cimentícia e agora a gente tem a Glassoc X, que inclusive foi uma demanda do instalador ter um produto mais fácil para se instalar, levando em consideração que tem uma aplicação mais crítica, mais difícil, né, de uma fachada. Então ele precisava de um produto que fosse mais fácil para manusear e por isso que a gente traz a Glassoc X. E aí quando a gente remonta e fala de crescimento e evolução de produto, a Glassoc X parece ser um produto muito novo aqui no Brasil, mas quando a gente fala dessa tecnologia de placa de gesso para aplicação em fachada, é uma solução que existe há mais de 44 anos. Vocês acreditam que antes dessa placa chegar no Brasil, ser desenvolvida aqui no Brasil, a Glassoc X, eu cheguei a importar? 2 vezes eu fiz importação de placas, né, de sistemas parecidos com a da Glassoc X, porque eu queria diversificar e testar outra solução que não a cimentícia. Mas é importante destacar que é um produto que a gente produz aqui no Brasil, lá em Feira de Santana, em uma das nossas unidades. Existem vários tipos de placa Glassoc X no mundo, então tem a placa Glassoc X da Inglaterra, a placa Glassoc X na França e tem a placa Glassoc X do Brasil, que foi desenvolvida considerando as nossas condições climáticas para a aplicação que a gente tem aqui, que é a aplicação direta, como você está fazendo aqui na obra. Então, tudo pensado aqui no Brasil. E eu sempre gostei muito dessa placa porque, gente, ela ficou com a fachada perfeita. E muitas pessoas, quando olham, falam assim, olha, é uma alvenaria. Não, não é alvenaria. É um negócio muito superior, né? Sem dúvida. E fora isso, tem várias vantagens, né, Helena, quando a gente compara. Porque muita gente está mudando para esse tipo de solução, a estabilidade dimensional. Acho que você deve ter sentido muito isso nas suas obras. Eu já sofri. Eu já tive fachada que trincou, tá? É mesmo. Triste. Aqui não vai acontecer de forma alguma. Vocês podem
podem ter certeza, viu? E fora isso, quando a gente pensa ali na produtividade de obra, do instalador, é uma placa que pesa aí cerca de 11 quilos por metro quadrado. Então é muito mais fácil dele transportar, ele corta com estilete. Acho que você já deve ter tido essa percepção das pessoas que trabalham com você, né, da diferença. Aqui mesmo nessa casa, os meninos, eu juro pra você, em poucos dias, acho que foi coisa de 2, 3 dias, eles fecharam a casa, assim, do nada eu cheguei, casa pronta. Incrível, gente. E você sabe que tem um monte de gente que me pergunta, né? Gesso na fachada, mas como assim? E eu falo, não, fica tranquilo, foi feito para aguentar sol, chuva, variação de temperatura. Eu falo daquele jeito, né? Você sabe como é que é. Sim, mas isso é muito verdade. Foi desenvolvida para resistir a todos esses climas e uma exposição a intempéries muito mais extrema, né? Se a gente tivesse que falar. Mas a placa Glassok X, ela entra nesse mito aí do cliente final, porque muita gente ainda acha que placa de gesso é para a parte interna. Então, que eu não posso aplicar numa fachada, por exemplo. Mas eu acho que é importante mostrar que são 2 produtos diferentes. Então, a Glassok X é uma placa de gesso que tem aditivos e composições diferenciadas, com um véu de fibra de vidro, enquanto que uma placa de drywall, ela é revestida com papel cartão. E esse véu de fibra de vidro faz com que ela tenha resistência, principalmente a raios UVs, aguente temperaturas. Então, quando a gente fala numa exposição... temperatura, assim? Então, sem o Base Coat, que é o que a gente tem aqui aplicado, 70 graus. Que atende todas as aplicações do Brasil. Menina, 70 graus é muita coisa, né? 70 graus. E quando a gente coloca o Base Coat, que é o revestimento, até 80 graus. Então a gente consegue utilizar esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia a nível Brasil. E depois que pinta, bota cerâmica, pedra, igual a gente vai ter aqui, aí é muito mais, né? Sim, aí a gente não tem problema nenhum. Aí entra a questão de refletância, do tipo de revestimento que você está utilizando. Então é uma placa que foi feita para existir todos os climas aí que a gente tem no Brasil. Então, gesso na fachada pode e ninguém precisa ter mais medo, né? E não precisa ter medo. Foi pensado pro Brasil. Exato. O que eu acho mais interessante compartilhar com vocês é que já há mais de 10 anos eu trabalho com steel frame. Desde que a Glassok X entrou no mercado, eu comecei a adotá-la em todas as minhas obras, em todas as regiões. Sul, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Essa placa, ela se encaixa sem dificuldade em qualquer tipo de obra. Só para você ter uma ideia, né? Você que já me acompanha, você deve ter visto o Desafio Dama na Praia, que foi outro projeto que a gente fez com a placa. Lá foi uma casa que a gente fez de 88 metros quadrados em 15 dias. E toda ela tem Glassok X na fachada. E o mais incrível, gente, ela era do lado da praia, a menos de 100 metros de distância. Essa casa já está pronta, já tem alguns anos e continua lá, linda e maravilhosa, para você ver como essa placa, ela aumenta a durabilidade e deixa a sua casa muito mais bonita por muito mais tempo. Diferentemente do que a alvenaria que a gente está acostumado nas nossas construções, né? É impressionante mesmo, Alice, poder usar a placa de gesso para a vedação da casa, né? E a gente tá numa garagem. Também tá sendo usada a Glassok X. Sim, tá sendo usada a Glassok X porque é uma área semi-exposta. E a gente tem esse uso também. Então, além das fachadas, a gente pode utilizar, por exemplo, em piscinas cobertas, cozinhas industriais, lavanderias industriais. Todo tipo de ambiente que tem o que a gente fala de intensidade de umidade. Então, todos esses locais também podem ser utilizados aí a Glassok X. Eu tenho um depoimento pessoal para dar em relação ao Glassok X, em relação à umidade. Eu tenho na minha lavanderia, eu usei na fachada da parte da lavanderia, né, na externa, só que daí sobrou uma placa que eu coloquei na parte interna da lavanderia, né, por causa da resistência à umidade. E aí eu tive um problema no esgoto que ele entupiu, ele subiu pela parede atrás, só que eu demorei pra ver, porque tinha uma marcenaria e a máquina na frente. E a caída era pra lá, ficou um tempão molhando a Glassok X, até um dia que eu descobri o que estava acontecendo, e a Glassok X intacta, só um pouquinho da pintura que deu uma descascada, e a Glassok X tá lá, então eu posso confirmar isso. É um depoimento real, né, gente, de aplicação aí do que vai fora foge, né, da fachada. Mas aqui é interessante nessa obra que, além dessa aplicação interna, e a gente pode ir brincando, né, com a versatilidade desse produto. A gente acabou de validar uma aplicação também para utilização em elementos arquitetônicos. Então, normalmente, o arquiteto quer ter a liberdade de criar, né? E a construção convencional, às vezes,
te limita, né, a criar ou desenvolver coisas novas. Inclusive aqui no projeto a gente tem uma aplicação no segundo andar e é um desses exemplos, é uma liberdade aí de elemento arquitetônico que a gente pode utilizar. E fora isso, trazendo cases de obras como você trouxe, a gente também tem uma obra que foi premiada pela Placo, que é um parque aquático indoor, então é o Aquamotion lá em Gramado, e a parte interna inteira de piscinas, termas, enfim, foi tudo feito em Glassok X. Então, toda a parte de forro, os elementos curvos, a parte de algumas paredes também, então tudo feito com Glassok X. Não, sensacional. Eu nunca tinha visto usado dessa forma, elementos curvos, chanfrado, assim, demais. Sim, é uma baita versatilidade esse produto, né? Uhum. E a casa tá praticamente fechada já, né, Alice? E a gente não tem uma caçamba. Pouquíssimo resíduo que sobra da Glassok, né? Pouquíssimo. E o que a gente tem é isso aqui, né, Miriam? São pedaços de placa. Eu não falo nem que é resíduo, porque depois a gente pode, se a placa não fechou uma determinada altura, a gente ainda pode reutilizar esse tipo de placa. E aí é muito interessante porque é uma obra que, mesmo que a gente não reutilize esses pedaços que sobram, por exemplo, depois a gente tem uma destinação correta para esses resíduos. Então, você contrata uma caçamba e esses resíduos de gesso são destinados para uma cimenteira, por exemplo. No caso de São Paulo, a gente tem um projeto que se chama Recicla Placo, que a gente consegue recolher esse material e voltar a ser um resíduo, um gesso reutilizável para a produção de placa de gesso. Isso muito é mais sustentável. Muito mais sustentável. Isso é o mais legal, eu acho. Sim, sem dúvida. Vocês estão vendo que aqui na obra eu estou utilizando o sistema completo Glassok X. Membrana, placa, base coat, pingadeira, cantoneira, tudo que tem direito, né? E vocês conseguem ver como o sistema é prático e rápido de ser feito. Agora vamos para um desafio? Vamos ver se essa placa é fácil de cortar mesmo e manusear? Alice, será que você consegue? Será, Helena? Vamos tentar aqui. Bom, temos a placa Glassok X, o estilete aqui, e eu vou mostrar para vocês quanto que é fácil cortar essa placa. Bom, acho que deu certo, né, Helena? Alice, deu super certo, né? Aí você vê, praticidade com essa placa na fachada é o que a gente tem. Se você já ficou impressionado com a rapidez da construção em light steel frame e com o fechamento em placa de gesso na área externa, você não pode perder o próximo episódio, que a gente vai te mostrar diferentes usos do drywall na parte interna da casa. Teve perrengue nessa obra? Toda obra tem perrengue, teve sim senhor, mas não teve nada a ver com a construção a seco. A Helena soube contornar muito bem e vai te mostrar isso no próximo episódio. E tem também dicas de investimento imobiliário, como saber se um investimento desse aqui é promissor ou não. Espero no próximo episódio.